não vejo possibilidade de, a partir do dia 1º de janeiro, não começar a vigorar a tarifa de 50%. Agora, a gente sabe que há muitos setores que já estão se reunindo. Esses setores, muitos deles estão acostumados a fazerem contratação de serviços de lobby. Os lobbies atuam muito fortemente dentro do Congresso, e eu entendo que eles já perceberam que onde está mais permeável a qualquer tipo de ação é dentro do Congresso Nacional. E aí, quando eu falo Congresso, que tipo de ação? As principais, tá? Impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o próprio impeachment do presidente Lula. São essas duas as figuras centrais de tudo o que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, por causa dos diversos excessos que ele vem cometendo já há muito tempo, se a gente observar algumas falas, a gente já começa a perceber, inclusive dentro do próprio Supremo, o constrangimento que a gente sabe dos bastidores aqui em Brasília, que já está forte dentro do Supremo. Algumas falas de alguns ministros começam a evidenciar um futuro isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Porque, gente, ninguém continua de mãos dadas quando o amigo está na lama. Na política é assim. Na política, as pessoas, elas têm amizades, elas têm relacionamentos, enquanto for conveniente, e enquanto não significar risco para si mesmo. A partir do momento em que você tem uma lupa em cima da cabeça de uma pessoa, que você está de mão dada, a chance de você desgarrar essa mão é gigantesca, porque você não quer que essa lupa vire para você. Então, alguns sinais foram dados, como, por exemplo, o visto do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi suspenso. O do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, não. Ainda não foram suspensos os vistos do atual presidente da Câmara e do presidente do Senado. O fato de ter sido um até agora é um recado muito claro para esses dois que estão hoje nas atuais presidências. Então, tudo isso está sendo devidamente calculado. Então, eu vejo sim uma reação vinda do Congresso Nacional, mesmo porque as pessoas estão reivindicando isso nas redes sociais. Domingo agora nós teremos uma outra manifestação, uma manifestação que, ao que tudo consta, não terá a presença do presidente Bolsonaro, então é uma manifestação realmente sem uma liderança política clara, vinda realmente das ruas, e isso é o que mobiliza o deputado e o senador a tomar uma atitude dentro da sua casa. Durante a construção do impeachment da presidente Dilma foi feita dessa maneira. As pessoas começaram a ocupar as ruas, e aí misturaram-se uma série de assuntos, começou lá com um aumento de 20 e poucos centavos, e aí depois já começaram outras reivindicações no bolo. Então, assim, a manifestação de domingo, por exemplo, eu vejo pessoas falando que é uma manifestação para exigir a anistia. Outras pessoas eu já vejo falando que a prioridade tem que ser o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Outras pessoas já colocam em pé de igualdade e o impeachment do presidente Lula. O fato é que as pessoas estarão na rua cobrando uma providência. E como estamos mais próximos da eleição do ano que vem, os deputados e senadores, eles são mais permeáveis a esse tipo de pressão popular. Então, eu vislumbro isso, um isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo que daqui para frente cada um vai tentar se livrar, vai tentar salvar a própria pele, mesmo porque as consequências não vêm apenas para si, elas são aplicadas em relação à família como um todo, né? Então, nós sabemos de situação de famílias de ministros que os filhos moram nos Estados Unidos, têm empresa nos Estados Unidos, têm uma vida já estabelecida nos Estados Unidos, e vai ficar muito difícil se penas, né, se sanções adicionais forem aplicadas aos seus pais e, consequentemente, aos filhos também. Então, eu não vejo uma paralisia por muito mais tempo, não. A gente pode ter certeza que algo vai ser feito. Agora, só para concluir, todas as falas do presidente Lula, elas foram desastrosas desde o período eleitoral americano. Era a hora que ele deveria ter ficado calado,
a opinião dele não interferiria nos votos dos Estados Unidos. Então, uma coisa é Lula candidato, fala o que quiser. Outra coisa é Lula presidente da República. Então, ele já deveria ter se colocado nesse papel, se ele tivesse um mínimo de responsabilidade com o nosso país. Mas não, ele começou a comprar briga com o Trump desde lá, chamando o Trump de nazista. E depois foi só piorando. Foi só piorando, foi só piorando. Nesta semana, por exemplo, o Brasil decidiu se retirar do grupo de países que que recorda a memória do Holocausto. Inclusive, agora decidiu denunciar Israel pelas ações de Israel na faixa de Gaza. Então, dia após dia, eles estão atacando um parceiro, que é Israel, um parceiro dos Estados Unidos. Então, assim, o executivo brasileiro, sobretudo a chancelaria brasileira, é muito irresponsável, não está nem um pouco preocupado com o deslinde econômico dessa situação. E para Lula, e foi o que ele falou ontem, para os Estados Unidos o que importa são as terras raras. Então Lula ainda não introjetou na cabeça dele que é uma questão política. Ele insiste que Trump quer ser o imperador do mundo, que os Estados Unidos querem dominar o território brasileiro e tirar as nossas riquezas daqui. Como se ele já não tivesse autorizado a venda de terras raras para a China. Pois é, dá a impressão que o governo do presidente Lula, o PT, eles querem transformar o Brasil numa espécie de Cuba, né? Uma ilha em que tem lá um Fidel Castro, um ditador, um comandante forte, que está esbravejando contra os Estados Unidos, e que em algum momento ali toda a população vai se arregimentar ao lado deles e comprar esse discurso. Mas esse não é o recorte da população brasileira, me parece, né? Essa opinião, essa ojeriza, essa hostilização da sociedade e dos valores americanos. E num primeiro momento houve capitalização em cima desse discurso de soberania brasileira, mas agora começa, né, as coisas a baixar poeira e ali no frigir dos ovos, não adianta gritos de soberania, gritos de aqui é Brasil, porque primeiro que os brasileiros, eu acredito que eles não se alinham a esse discurso anti-americano, e segundo que vai doer na economia, né, professor Peu? Já existem levantamentos aí de várias indústrias que começaram a dar férias coletivas, a demitir mesmo funcionários, porque são indústrias, principalmente aquelas ligadas diretamente à exportação para os Estados Unidos, caso da indústria madeireira aqui no sul do país, por exemplo. Quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava pensando nesse aspecto para o senhor como economista. O senhor acha que vai ter um efeito de curto prazo de baixa do valor de alguns produtos a nível local, porque o Brasil vai tentar suprir a demanda internamente, já que a gente não consegue exportar? Claro, isso muito de curto prazo, depois vai estourar para fora. Como é que o senhor vê que vai ser esse efeito aqui? Tem e não tem. Resposta besta essa minha, né? Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, é preciso verificar quem é que está em jogo. De um lado você tem um país, os Estados Unidos, que tem 340 milhões de habitantes, do outro lado o Brasil, que tem 212 milhões de habitantes. Então nossa população é 62% da população americana. Do ponto de vista territorial e populacional, são dois países grandes, no mesmo nível, né? Segundo ponto, esse país, Estados Unidos, tem um produto interno bruto de 29,2 trilhões de dólares. O Brasil, que tem 62,5% da população dos Estados Unidos, o produto interno bruto aqui é 2 trilhões e 200, 7,5% do produto interno bruto de lá. As exportações que o Brasil faz para os Estados Unidos e as exportações que o Brasil faz para a China são relevantes em função do tamanho do produto interno bruto brasileiro. O Brasil tem um produto de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, que é muito pequeno para a sua população, dá 10.450 dólares por ano de produto por habitante, ou seja, a renda per capita é o mesmo conceito, né? Enquanto lá nos Estados Unidos dá 80 mil. Gostou desse conteúdo? Ele só chegou até você porque a Gazeta do Povo recebe o apoio de brasileiros comprometidos com a liberdade. Meu nome é Lígia Martoni, sou jornalista e preciso te dizer, são pessoas como você que assinam para ler as notícias e colunas no site da Gazeta e colaboram para a nossa programação no YouTube. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem.
clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.